Oi, 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 minha gente linda! Tudo bom com vocês? Bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio dessa quarta temporada de DR Boa, o podcast onde a gente discute sobre assuntos relevantes aí. E do lado de cá, eu, Kátia Damasceno, a sua host. E eu, doutor André Vinícius, o seu co-host. Recebemos... Bora que o papo vai ser bom. Para brindar essa quarta temporada, que a gente veio falar sobre saúde da mulher 40+, uma grande amiga, mas assim, ó, ela é uma pessoa extremamente especial. Ela tem um currículo excepcional. É uma das maiores referências, não é do Brasil, referências mundiais em cirurgias minimamente invasivas da ginecologia regenerativa. Você não entendeu nada, nunca ouviu falar esse nome, você vai saber daqui a pouquinho. Referência em cirurgia de clitóris, inclusive ela tem uma técnica que foi desenvolvida e publicada internacionalmente para correção de hipertrofia de clitóris. Vocês também vão ouvir falar sobre isso. E atualmente ela é a presidente da Associação Brasileira de Cosmetoginecologia. Na bancada do DR Boa, doutora Tina Batalha! Meu Deus do céu! Eu estava já na expectativa de chegar aqui, estar com vocês dois, para podermos falar muito sobre esse assunto que eu amo. Obrigada pelo convite, Kátia, André. Gente, olha a sintonia. Vocês podem assistir aí todos os episódios. Nessa temporada, né? Não viram? Eu botei o meu colarzinho CD, ela chegou com o TB dela. E eu tô com o meu AV aqui, que a gente nem visto. Cara, a gente não combinou. Sério, isso pra mim já são os sinais do universo de que o papo vai ser bom por aí. Pois Tina estava ansiosíssima, porque nessa temporada eu ia perguntar da parte de cirurgia e ele falava, Tina vai chegar. Tina vai chegar. Tina vai chegar. Então eu tô acumulando as perguntas tudo pra você. É minha paixão, Tina. né? É professora de todos nós que fazemos cirurgia ginecológica minimamente invasiva da parte regenerativa aqui no Brasil. Eu já vou até dizendo, André, comigo, olhando, André opera, tem uma mão, a gente fala mão cirúrgica, né? Opera maravilhosamente bem. Quando depois o dia inteiro a gente operando, ele vira pra mim e fala, não, mas eu não vou fazer a parte cirúrgica não, porque eu gosto mesmo é de hormônios. Aí eu... Você não vai fazer isso, porque quem é apaixonado por cirurgia, você quer o quê? Você acha que todo mundo tem que ser apaixonado por cirurgia, né? Mas, Andrezinho, dá pra dar um desconto, porque a gente precisa de você na parte hormonal. Tem você incrivelmente aí na cirurgia e eu aqui nos hormônios. Pois vamos lá, eu já quero começar perguntando assim, porque é assim, geralmente tem médico na bancada e eu falo, eu sou o povo, entendeu? Eu sou a pessoa que tá escutando a gente lá em casa, que não entende nada desse universo, aí entendo um pouquinho, mas eu faço a voz do povo ali. E aí eu já queria perguntar pra você quais são os tipos de cirurgia íntima que existem aí, porque antigamente não existia nada. Quando existia, era algo que era períneo e lábios. Não, nem lábios, não tinha. Era, por exemplo, fazer uma reconstrução. Não era uma coisa estética. Era algo, se fosse grave, funcional, um câncer ali na região. A gente não ouvia falar. E a gente sabe que de 5 anos pra cá, a estética íntima aumentou muito. E eu fico muito feliz em falar disso daí, porque eu sou uma pessoa que eu defendo assim, eu falo de autoestima. Mas eu falo, cara, você tem condição de botar um narizinho novo, um botoquinho, não sei, a gente tem que se aceitar do jeito que a gente é. Mas se você te sente incomoda e se você pode, cara, vai lá e muda, não tem problema nenhum nisso daí. Então a gente tem duas alternativas. Ou a gente tem certas coisas que a gente não pode mudar. Eu sempre dou o exemplo da minha canela, por exemplo. Falo, cara, minha canela é fina. Eu já fui juro pra você, eu já fui pro nutricionista pra ver se eu engordava a canela. Ele falou, irmã, então... Não. Aí eu fui pro personal trainer e falei, não, qual é o seu objetivo? Não tem aquela... Eu falei, engrossar a canela. E ele, então, canela não tem músculo, não sei se você sabe, né? E eu, é mesmo, né? É só osso e tendão, não tem como. Falei, então eu vou botar um silicone aqui. Né, aí ele falou, então, fui no cirurgião plástico, ele, então, aí se a gente aumentar a panturrilha, a canela vai ficar mais fina ainda. Então, quer dizer, eu fiz de tudo por conta da minha canela fina. A minha canela é tão fina que ela cabe nesse miolo da minha mão aqui, assim, juro pra você. Aí o que acontece? Diante de todas as possibilidades que eu fui atrás dos recursos, não tinha como. Então o que eu fiz? Eu vou passar o resto da minha vida sem usar o short, sem usar uma saia. Não vou. Sem botar uma sandália que amarra. Não vou. Então a canelinha que eu tenho foi essa que Deus me deu. A gente aceita e vai ser feliz. Então acredito que tem certas coisas na vida da gente que a gente consegue mudar. Pode mudar?
Tem condição? É a cor do cabelo, até o olho a gente muda hoje em dia, bota uma lente, tem umas coisinhas que dá pra fazer. E tem certas coisas que não dá pra mudar. E eu acho que a estética íntima era isso. Por que eu contei essa história toda? Porque antigamente não dá pra mudar, não existia. Você nasceu com aquelas bochechas lá, você ia morrer com aquelas bochechas. O clitóris era grande pendurado pra fora, ou era escondido pendurado pra dentro, ou a beisola de dentro pendurada pra fora, era o que tinha. E hoje em dia, não. Então, assim, eu estou empolgadíssima e felicíssima, peço até desculpa a audiência que eu falei demais, é porque eu tô muito empolgada aqui, porque, cara, você tem literalmente nas mãos, assim, e os recursos que a medicina, a tecnologia traz pra gente hoje, e é isso que eu quero trazer pra elas, porque tem muita gente que nem sabe que existe. Exatamente. Então, tem a parte funcional, mas tem a parte estética. E, cara, tá cada vez mais popular. Então, teu trabalho é um trabalho abençoado, é um trabalho lindo, porque eu tenho certeza que você devolve vida e autoestima para as mulheres. É exatamente. Enfim, eu só isso. queria dizer isso. Não, sua abertura foi fundamental. Porque o que eu muito escuto é: pra que mexer? Porque ninguém vê. Como ninguém vê? A dona do corpo tá vendo. Então, é o que incomoda a ela. Lógico que a parte médica tem que ter um bom senso, como tudo, e para qualquer tipo de tratamento, principalmente se for o estético, a gente tem que ponderar se aquilo ali faz sentido ou se não faz sentido. Muitas vezes a paciente tem o que a gente chama de dismorfismo, né, corpóreo, e não tem uma referência do que seria o ideal. Às vezes fica imaginando que é uma foto que tá com inteligência artificial, inclusive ali, moldando. Que também só surgiu agora, e como antigamente não tinha como a gente saber se era ou não. Mas tinha as Playboy, levava que Playboy, vamos que era conversar. aqui. Que é tudo editado também. Que é tudo editado. Maquiagem. As Playboy antigas ainda não existia edição. Mas tem ali um jogo de luz, porque tinha que ser com o fotógrafo Cheblezedo, não sei o que dizer, com a câmera XPTO dos aquelas câmeras que já tira a ruga da gente automaticamente. E tem maquiagem, querida. Tudo, muito maquiador ali. Então, imagina a profissão da pessoa ser maquiador de Cheroline. É boa. Então, é fundamental saber que quem tem um problema... Então, você estava falando da canela... Provavelmente ninguém notou isso da sua canela, mas era uma coisa sua e que se você pudesse, você teria feito. Então, a gente tendo a possibilidade de ajustar algo que nos incomoda, isso aí, e principalmente eu falo da região genital, você aí deve ter essa experiência pessoal também, quando você muda alguma coisa ali na região íntima, que dá uma melhora para que ela se sinta bem, isso muda a vida dessa mulher toda. É no âmbito dela pessoal, do relacionamento com as pessoas, não é só com o parceiro, com a parceira. É no trabalho, ela fica mais empoderada. É uma paciente que realmente dá o retorno de energia boa, é tão gratificante. E de você poder mudar a vida de alguém. E em relação às cirurgias. Pronto. As cirurgias, hoje, todo mundo pensa que é somente o lábio interno. Eu assisti em um episódio de vocês que eu fiquei, assim, emocionada ouvindo falar. Porque eu levanto uma bandeira, e aí vou só fazer um adendo antes de falar das cirurgias. De lábio interno e lábio externo. Porque antigamente a gente chamava pequeno lábio e grande lábio. Então, quanto mais a gente for falar sobre isso, é melhor para todo mundo estar falando essa mesma língua. Porque quando a gente fala lábio... Eu estudei. Pequeno lábio, o que fica na cabeça da mulher? Isso aqui é para ser pequeno. Se o pequeno tá maior do que o grande, é porque tá errado. E não necessariamente tá errado. Você pode estar super satisfeita com ele desse jeito, pode não lhe incomodar, e tá ótimo e tá bem. Então, quando a gente passa a falar lábio interno e lábio externo, fica mais fácil para ela entender o que é, para ela se conhecer anatomicamente e não colocar neura na cabeça que um tem que ser maior do que o outro ou menor. Então, isso aí a gente já começa a tirar um pouquinho, né, desse problema emocional. Mas, no geral, a principal cirurgia que elas procuram é literalmente para reduzir o lábio interno. Então, é a parte de dentro que cresce e ele exterioriza para a parte de fora. Como essa parte de dentro é uma semimucosa, faz sentido não somente na estética, porque ela fica em pé, fica uma coisinha penduradinha, mas também do ponto de vista de sensibilidade. Sim. Essa paciente bota muitas vezes uma calcinha de lycra ou calcinha de renda. As espaçozinhos da renda, às vezes belisca, ela incomoda. Essa paciente tem, às vezes, dificuldade para andar de bicicleta. A gente sabe que aumenta o fluxo sanguíneo quando vai ter relação sexual. Então, imagine, você tá com excitação, o que acontece? Aumenta ele mais, às vezes dificulta entrar
uma assimetria desse lábio muito grande, faz o que eu chamo de funil. Você vai no banheiro público, você fica mais assim, em pezinha, aí ele faz um funil pro lado, tá um pequeno, outro grande, e aí vai tudo pra perna da paciente. E aí mela a perna da paciente toda, ela tem dificuldade pra ir no banheiro. Tem algumas coisinhas assim que realmente faz sentido e não é somente estética. E também tem a parte estética, que não tem problema nenhum se é aquilo ali que incomoda ela. Esse é o número 1. Uma queixa que eu sempre ouvi quando eu clinicava, né? Hoje que o pessoal conta tudo mesmo, mas eu já cliniquei durante um tempo, eu sou fisiopélvica. É que quando o lábio de dentro era grande, dói na hora da relação sexual, porque sobra aquela pele. Então, na hora que o pênis entra ou que o pênis sai, imagina que aquela pele, ela fica dobrando o tempo todo. Ali, e às vezes entra no canal. E machucava. E ela fala, doutora, sinto dor e tal. E aí a gente precisava fazer trabalho, porque ainda não existia cirurgia na época. Então, a gente fazia trabalho de sensibilização com a paciente, entendeu? Tinha que fazer TENS com o paciente, tinha que fazer onda curta com o paciente para fazer um laser ali, por muitas vezes, porque fazia fissura, machucava. E desenvolve até vaginismo a partir daí. Sim. É uma cascata, né? Se algo incomoda, dói, você vai tentar evitar ter, daqui a pouco vem contratura. Pronto, e é uma bola de neve. E essa cirurgia, ela chama... Labioplastia, a gente chama labioplastia interna ou externa, que pode fazer a cirurgia do lábio interno ou do lábio de fora. Que é outra coisa que a gente tenta mudar. Porque se você for pegar pela ANS no convênio para solicitar cirurgia, é ninfoplastia. Ninfoplastia. Que esse nome também só é utilizado aqui. Fora, qualquer artigo científico que você vai ler a respeito é labioplastia. Labioplastia menor ou labioplastia interna. Olha, toquei sem querer, mas não foi à toa. Presta atenção. Nada de ninfoplastia. Pronto, vou corrigir então, que até então eu falava assim, que foi assim que eu aprendi. Mas não, então não é. A ninfoplastia vem de várias coisas, vem de vários sentidos, mas um que o pessoal se apega muito é o de nifeta. Quando a gente é pequeno, a vulva normalmente é toda fechadinha. E a paciente, no geral, vem buscando essa vulva toda cooptada, toda fechada. Né? Como a sua parte de estética, como ela acha que a idealizada seria assim. Nem todo mundo a gente vai conseguir fazer um procedimento cirúrgico que ela fique assim. Porque depende do volume do lábio externo. Então, às vezes, ela não tem volume no lábio externo, a gente não consegue deixar ele todo coberto, esconder completamente. E eu falo com a paciente, se a gente só esconde... duas causas para poder você estar escondendo completamente. Ou você é muito nova, então não tem desenvolvimento puberal ainda para crescer aquilo ali, porque cresce quando a gente atinge, né, a menarca, começa a vir os hormônios. E quando você tem ela mais gorda, quando é mais gordinha. Então, se a paciente é magra, dificilmente vai ficar com ele todo cobertinho. Mas essa é o que, digamos assim, o que elas mais pedem. A labioplastia é a mais comum e é até para trazer uma estatística para quem está nos assistindo, eu queria que você trouxesse. O Brasil é um dos países que mais realiza esse tipo de cirurgia no mundo. É o campeão, né, no mundo. E fora somos muito vaidosos. Vamos combinar. E nos olhamos e temos uma depilação que retira todos os pelos, que nos fazem olhar mais. Brazilian Wax. Cara, em qualquer filme do mundo que você pensar, tem lá Brazilian Wax. Quando falar Brazilian Wax, arranca tudo. E aí, outras cirurgias dessa região, Tina, que a gente geralmente não costuma falar. Por exemplo, a redução dos montes púbicos, essa redução do clitóris, que é uma técnica que eu quero que você comente, porque você é uma referência mundial sobre isso. E às vezes muitas mulheres tinham muito tabu, e na verdade era um tabu que, na minha opinião, foi você que quebrou. Porque até eu, enquanto cirurgião, dizia assim, operar clitóris. Todo mundo tinha medo. Não vou mexer aqui não, porque vai mexer com a sensibilidade. Então fala um pouco sobre isso também, porque a cirurgia de clitóris, ela ainda é um tabu, mesmo para nós cirurgiões. E você veio com uma técnica inovadora e premiada mundialmente em vários eventos, vários como é que eu acompanhei isso tudo, muito orgulho da minha amiga, e trazer um pouco sobre dessa realidade de clitóris, porque eu acho que é algo que pode ajudar muitas pessoas, porque com a utilização de anabolizantes, algo que virou cada vez mais comum e rotineiro por meninas jovens, pessoal de academia, praticantes de esportes, os atletas de baixo, na verdade, que não passam por avaliação da UADA, né? Os atletas amadores, mas profissionalizantes. E esse pessoal às vezes utiliza, e muitas mulheres utilizam, às vezes sem saber que está utilizando, e às vezes chega no consultório com a hipertrofia de clitóris. Comenta um pouquinho sobre isso com a gente. Exato. Das cirurgias, então, além do lábio interno, que realmente é campeão no consultório de solicitação, a gente tem a labioplastia externa, que é diminuir
o lábio externo, aquele que é rechonchudo, tanto diminuindo, tirando gordura, como eu muitas chamo vezes... de bochecha e língua. As bochechas estão pra fora. E a língua é o de dentro. Excelente, é bem Pronto, isso. ficou. Você pode. Se tiver muito bochechudo, você pode fazer a buchectomia. Pronto. E dá uma diminuída. Mas às vezes a paciente perdeu muito peso ou usou hormônio androgênico, que faz com que perca a gordura localizada. E a gordura do lábio externo é uma gordura que a gente perde muito fácil usando esse tipo de hormônio. Então... Não só usando, mas a idade vai fazer a bochecha de fora fazer uma bichectomia natural, querida. Que as minhas bochechas de baixo estão como? Não vou mentir. É isso aí mesmo. Gente, 49. Aí, então, a gente tá falando da arquitira, mas tem a que põe também. Tem as que põe também, que aí a gente vai pra o segundo. Depois. Então, às vezes essa flacidez, a gente tira o excesso de flacidez também, como se fosse um lifting. Imagine que tá derretido aqui a pele, o que é que faz? Faz um lift, você tira o excesso de pele. A gente faz isso também na labioplastia externa. A gente tira excesso de pele pra ela ficar lisinha. Um monte de Vênus. Show mesmo. É melhor. Ineditismo? É ineditismo? Eu, como seu médico, pelo sigilo médico, eu só tô bem calado. Você fica calado, mas eu posso falar. Mas tu pode falar também. Eu tô bem calado. Pelo sigilo médico, eu só tô bem calado. Que assim, ó, o tapete é igual a cortina? Não sei. Não posso, não, prefiro não comentar. Mas ela já disse que ético, eu já ouvi. E o monte de Vênus, que é o que o pessoal chama vulgarmente de capu de fusca. Capu de fusca. Então, aquele capuzinho também incomoda a paciente muito. Que lá pra trás, você vê como muda, né? A estética, o que a gente tem de estética, de beleza. O padrão, né? O padrão mudou completamente. Porque lá pra trás, era tido como bonito. Se você for olhar as obras, todas de obras de arte. A vulva grande. Vênus. Não é à toa que vem daí. É Vênus mesmo. Que ela é bem rechonchudinha. Que levava a uma ideia de fertilidade. Então, por isso que era a mulher mais desejada para ela ter os filhos. Hoje, nenhuma mulher quer colocar uma roupa, tá justa e tá ali mostrando. Eu tenho alguns casos, assim, bem interessantes. Um de uma senhorinha, era no interior da Bahia, ela foi para fazer, ela não queria fazer cirurgia, ela já tinha feito abdominoplastia. E aí, quando fez a abdominoplastia, aí que ficou enorme. Não foi feito nada na parte do Monte de Vênus. E ela falou, não quero mais fazer cirurgia. E aí eu comecei a fazer a aplicação de enzimas que diminuem essa gordura localizada. E aí, em um determinado momento, quando ela chegou, depois de um tempo de tratamento, eu falei, oi, como é que tá, a senhora? Me fala, como é que passou? Ela falou assim, doutora, a senhora não imagina que alegria. Eu poder usar pela primeira vez a blusa pra dentro da calça, a pontinha da blusa pra dentro da calça. Você já passou na sua cabeça isso alguma vez, cara? Nunca tinha passado na minha cabeça. Então é tão difícil a gente falar quem deve ou não deve fazer tal procedimento, porque você não sabe a dor do outro. Ela tava feliz porque ela botou a pontinha da blusa pra dentro da calça. Porque chamava tanto a atenção que ela falou, não tenho coragem de mostrar, porque todo mundo fica olhando, doutora, pra minha genitália. Então são coisinhas assim. Então Monte de Vênus a gente reduz, ou tira a flacidez também, às vezes a paciente é pós-bariátrica. Que faz ali? Faz lipo e retira excesso de pele. Pra não ficar a pele caída. Quem faz pós-bariátrica, que perde muito peso, não tem a gordura. Agora na geração, canetinhas emagrecedoras. A Aninha falando uma vez sobre a face derretida. Exatamente. Aí eu vou falar sobre a vulva derretida, porque ela derrete também. Porque perde a gordura, você emagrece muito. E fica caído, parecendo uma bolsa, um saco ali caído. Então, a gente faz também tratamentos aí, ou retirada de pele, ou tratamento com estímulo de colágeno, com tecnologia, para poder melhorar esse tight, né, essa pele, esse tônus e não ficar caído ali por cima. Ainda temos de cirurgia o períneo, propriamente dito, a parte vaginal de costume, a perinoplastia continua. Mas continua até hoje, continua. Gente. A gente tem de diminuir. Pronto. A gente tem de diminuir. Porque eu acho que com os exercícios aí da fisioterapia, né? Da ginástica íntima, melhorou muito. E passou-se a ter uma consciência maior desde a gestação. É isso. Então, na gestação, se faz um trabalho muito bom de fortalecimento de assoalho pélvico, no parto, durante e pós. Isso aí. Então, isso aí realmente já tá mudando muito. E a gente tem a cirurgia, que é o que o André falou, que era era muito estigmatizado, porque é onde passa nossos nervos. Para quem não sabe, o clitóris
só tem uma única funçãozinha na vida dele, que é dar prazer pra mulher. Só Porque isso. o homem serve pra outras coisas. Passa o esperma ali pra fertilidade, passa a urina, né, micção, e serve pro prazer. A mulher é somente para o prazer. Então, é um órgão que se você lesionar, acabou a função dele. Então, você tem que ter realmente muito cuidado no manejar. E o muito cuidado que eu falo... E o principal, que dá assim, dá uma dor no peito pra falar, é que se você perguntar em qualquer universidade, qualquer residência médica, não se fala sobre anatomia do clitóris. E tem a frase, né, que se você não sabe o que procura, tu não reconhece o que acha. Gente, então, se você não sabe anatomia, tu não pode cortar, que vai cortar alguma coisa que você não sabe que tá cortando. Os primeiros ultrassom, eu lembro da primeira, eu formei e o clitóris pra nós era só o pinguelo que era pendurado pra fora. Eu acho que foi o primeiro ultrassom que foi feito de um ressonância, não sei qual é o nome, mas que a gente teve a visão que um clitóris ele tem, um bulbo, ele tem um corpo ali pra dentro. Foi de 2000 pra cá. 2005 ela publicou, só que antigamente o artigo não chegava na nossa mão como chega hoje. Se publicar hoje a gente tem acesso ao que é o artigo. Mas antigamente não. Então, publicou em 2005. Eu me lembro que a primeira paciente que eu operei o clitóris foi em 2012. E nessa época, e eu operei porque ela tinha 8 centímetros de clitóris. Era uma paciente pós-bariátrica e que começou a usar muito androgênico para pegar massa muscular, porque ficou com muita flacidez. E ela tava com 8 centímetros. E ela foi pra me pedir pra amputar. E ela falou amputar, eu, vai contra tudo que eu acredito e que quero pras mulheres, né? E meu marido é advogado, aí a história dela me comoveu muito. Eu falei, Beto, eu tenho que fazer, porque ela vira pra mim e fala, eu não vou nunca mais ter relação sexual na vida, porque todo mundo acha que eu sou travesti. Então, na época, era isso daí que tinha pra ela, né? E ela falou, não tenho condições nenhuma de ter mais relação. Então, se por acaso, porque eu falei, perde sensibilidade, tudo que, né, o que a gente sempre soube na vida. E aí, ela falou, doutora, antes eu tenho uma vulva normal e ser considerada mulher e ter um parceiro, do que do jeito que eu tô, eu não vou conseguir ninguém mais. E aí eu convenci meu marido a fazer um documento para ela assinar se responsabilizando, pedi o relatório de uma psicóloga que ela teria essa necessidade. E aí eu fui pro centro cirúrgico com ela, mas eu fui com aquilo ali numa dor. E eu estudei muito, tudo que tinha, baixei tudo que tinha. E eu não consegui esse artigo do tamanho do clitóris, do que era. Não chegou em mim esse artigo na época. Tudo bem, também não tinha essa expertise toda em estudar artigo como hoje tem, né? Hoje em dia é rápido. Não tinha facilidade não que tinha. Gente. Você ia na biblioteca da Bireme pra pedir um artigo, pra sair, a bibliotecária depois de um mês achava, vindo, era uma confusão. Era bem assim, era difícil. Era muito. E eu passei por mais de 3 horas de cirurgia, porque eu convenci ela na beira de entrar no centro cirúrgico, eu convenci ela, deixa eu pelo menos deixar do ponto de vista estético parecendo que é o clitóris, porque ela queria que amputasse, amputar e arrancar. Então, eu coloco ele ali pra dentro, pelo menos ficar um botãozinho pra parecer que é o clitóris, mesmo que não tenha sensibilidade. Aí ela liberou eu fazer isso. E aí eu fui dissecando. Então, o primeiro que eu dissequei não foi cadáver, o primeiro foi uma paciente. E aí fiz e foi um sucesso. Eu falei, mas por que eu não gravei? Eu devia ter, porque na época a gente não filmava, não tinha celular. Não tinha nada disso. Aí que eu falei, agora vamos relembrar o passo a passo, né? Vamos brincadeira. Que aí o que eu fiz? Fui pra universidade, pedi cadáver e comecei a dissecar e entender essa anatomia. E aos pouquinhos, as coisas foram se digamos, formando uma coisa mais natural pra mim. Porque um vai indicando o outro, e você vai tendo mais volume disso. E aí eu pergunto, como é que você chegou nisso de operar clitóris, que todo mundo sempre teve medo? Sim. Eu venho de uma cidade onde eu tenho 21 anos de formada. E quando eu entrei na faculdade, eu sou de Salvador, já existiam os implantes hormonais lá, só que no resto do mundo não, era só lá. Mesmo porque doutor Elcimar é de lá, Bahia. Meu professor querido, que fez uma das drogas chamada gestrinona sintética, que a gestrinona foi criada para tratamento de endometriose, sangramento uterino anormal, síndrome disfórica. Então, tinha as indicações que são status onde a gente tem o volume de estrogênio, né? O valor dele muito alto. Sangue, né? Só que aí percebeu-se que ao utilizar, diminuía
celulite, melhorava a massa muscular, a libido da mulher melhorava. Então, passou-se a querer isso daí para todo mundo, principalmente o pessoal que malhava. E foi feito um uso, digamos assim, meio que desenfreado de uma droga que tem uma excelente indicação, é maravilhosa para o que ela foi criada, mas foi feito o uso de todas as formas. E aí a gente começou a ver muitos efeitos colaterais, que aí o pessoal chamava de chip da beleza. Aí quando a paciente vinha me perguntar, eu falei, você sabe que pode transformar em chip da baranga, né? Chip da baranga. Porque tu pode perder o cabelo todo. André é mesmo. É bem... Ele luta por isso daí, assim, pra transformar de uma forma bem ética o uso, né? Então, pode perder cabelo, pode ficar cheio de espinho, mas só a cara, as caças todo, o rosto ficar quadrado, pode a voz ficar rouca, a voz rouca não volta, e o clitóris se crescer também não reverte. Então, acabou que eu venho de uma cidade onde esse uso foi muito antes do que está fazendo o uso agora, de uns 5 anos para cá, que deu um boom nessa parte hormonal. Então, eu tinha um volume de paciente disso daí. E cada vez mais você vai refinando sua técnica, porque aí era uma clitorotomia que eu fiz. Eu fiz um corte que manteve a sensibilidade e foi tudo ótimo. E aí, tinha uns clitóris que não eram tão grandes assim, mas a paciente queria reduzir. E quando a gente entra em ereção, o homem tem ereção, a gente tem ereção. Ele aumenta. Então, quando eu via em repouso, ele estava um pouco protuso, você imagina a ereção como ficava. Então, isso também constrangia elas. E aí eu passei a pensar como eu poderia fazer para reduzir. E aí que veio as pexias, que é reposicionamento. Aí eu me baseei, já começava a ter artigos de pexia. E aí fui mudando a técnica até que uma amiga minha, eu fui operar ela, eu fazia na época só sob sedação, ela dormia, né? E ela sabia já que a minha paixão era clitóris já. E ela falou assim, eu só quero o lábio interno. Tu não mexe no meu clitóris, Tina. Eu falei, lógico, tá. Primeiro tentei convencer ela, não, que eu tenho medo de perder a sensibilidade, tenho medo de perder a sensibilidade. Tá. Quando chegou no centro cirúrgico, eu terminei a labioplastia interna, e eu olhei, eu falei, tá feio. Eu vou mexer sim. Aí eu pensei, aí a anestesista falou, ela na hora de deitar, ela falou, tu não mexe no meu clitóris. Aí eu falei, mas é amiga pessoal. Eu tenho certeza que não vai ter problema, porque eu faço isso em todo mundo. Eu vou fazer que ela não vai nem perceber. Agora eu tenho que dar um jeito de fazer. Aí que veio essa técnica. Falei, eu tenho que dar um jeito de fazer ela não perceber que eu fiz, que ela não vai perceber. Se eu não cortar nada, ela não vai perceber. Então, a técnica tradicional, a gente corta o capuz, abre, ou antigamente era no meio, ou pelo sulco do capuz, abria todo e ia cavando, digamos assim, até chegar no osso púbico e fazia essa prensão ali no osso. Mas eu não podia abrir, que ela não podia saber que eu abri. Aí, eu falei, eu vou fazer um furinho pequenininho do lado da glande de um lado. 2 milímetros de um lado, 2 milímetros do outro, no local que eu sei que não tem nervo. Eu fui com a pinça, dissequei a pinça, peguei a faca e puxei para esses 2 milímetros. E prendi. E deu certo. E aí eu passei a fazer mais e mais e mais, porque em 5 minutos... Aí depois tu contou pra ela? Não, ela no pós-operatório, ela falou, você diminuiu meu clitóris. Eu falei, não. Ela, lógico que diminuiu. Aí eu falei, tu tá sem sensibilidade por acaso? Ela, não, tá mais sensível ainda. Olha. Porque a ponta do clitóris, quando ele fica pra fora, o corpo da gente é sábio. A ponta do clitóris é altamente inervada. Hoje a gente já sabe, o último artigo que saiu sobre inervação da glande, ele tem mais de 10 mil terminações nervosas. Até pouco tempo era 8. Já passamos para 10. Eu sempre falei de 8 a 10, de 8 a 10, de 8 a 10. Mais de 10 mil terminações nervosas. Então, ela é muito inervada. Se ela tá para fora e ela tá roçando na calcinha, inteiro, né? Em que seja, o corpo vai ter que se defender, senão ela não consegue nem andar. E muitas mulheres relatam isso, doutora, eu não consigo ficar sem calcinha, eu tenho que botar a calcinha apertada. Porque ele segura. Porque eu tirar a roupa andando pro banheiro e volto, o tocar na perna eu já tô com acessibilidade, porque a glande é muito inervada, né? E o que a gente faz hoje em cirurgia? A natureza que é sábia, cobre e faz uma hiperceratose, que a gente fala que é calo dérmico. Você imagina em qualquer parte do corpo, se você ficar roçando, automaticamente o corpo vai fazer uma camada mais grossa aqui, porque vai se proteger, senão ele vai cortar, vai abrir, ele não vai aguentar roçar. Então ele fica mais escuro, e ele fica mais crespinho assim, né, e mais grosso, que é uma camada de queratina em cima. Então essa mulher, quando vai fazer a cirurgia de clitóris, que ele tá aí pra fora,
a gente tira esse calo dérmico. Na hora que você tira esse calo dérmico, se ela trisca, ela sente. Ela volta. Então, quando a gente reduz ele, eu reposicionei ele para dentro. Se eu não tirar o calo dérmico, ela vai diminuir a sensibilidade. Porque, além dele estar mais para dentro, ele tem um calo dérmico na frente. Como se fosse, a textura fica parecido muito de uma verruga. Que é bem queratina mesmo. Então, ela falou, eu tô mais sensível. E aí eu falei, tá vendo o que eu lhe disse? E aí fui só. Quer dizer que essa é a história do desenvolvimento da técnica. Essa foi a história. Essa foi a história de uma amiga pessoal. Legal, eu não sabia. Ineditismos. Pois, ineditismos. Eu conheço Tita há quase 10 anos e nem sabia que a história era essa. E hoje, o que acontece? Eu sou uma pessoa muito proativa. André me conhece de cair pra cima das coisas. Mais rápido do que imediatamente tá aqui, ó, nessa mesa. E eu tenho uma empatia muito grande pelas queixas da minha paciente, das pacientes. Então, se ela me queixa alguma coisa, eu tenho que parar para estudar e ver o que eu posso fazer para aquilo ali. Ela me procurou para aquilo. E tem alguns casos de hipertrofia que eu não tenho, porque essa técnica eu vou fazer aqui só para você entender. O clitóris fica assim, né? Certo. Olha, Kátia, uma coisa interessante, que aí é interessante para todo mundo. Todo mundo pensa que o clitóris, o tamanho dele, é daqui de onde tem o Vzinho até a ponta da glande, né? Raros clitóris são desse tamanho. Raros, dessa parte do clitóris. Por quê? A maioria, e aí eu tô computando até, todos, tem um ano e pouquinho já computando de pacientes para eu publicar em artigo essa anatomia, porque a gente não tem esse registro. Mas na minha estatística pessoal, 80% das mulheres, em média 80% das mulheres, o clitóris não é assim. O clitóris é assim. Ele é perpendicular e isso aqui é vazio. Por incrível que pareça. Entre os bulbos. Não tem o capuz não faz um V. Tá falando só da parte pra fora. Só da parte pra fora. Ah, tá. O capuz não é um V. Tá falando só da parte pra fora. O capuz é esse V. E aqui na ponta do V do capuz tem a pontinha do clitóris. Isso. Os homens vão ter uma dificuldade de entender isso porque eles não sabem o clitóris. Mas vou ter que defender. Se na Arquidade de Medicina descobriu em 2005, que obrigação que o coitado tem de saber onde é que é. Mas já dava tempo de ter aprendido, tá lindo? Já dava tempo de ter aprendido. Presta atenção nessa dica. Tem o capuz e aí ele vai ficar aqui, como se fosse minha unha, aqui é a glande, né? A glande. A maioria das pessoas... Um lugar que é gostosinho. Aquilo ali, bem aquilo ali. Aí a maioria das pessoas pensa que o clitóris ele vem assim. Ele não vem assim, a maioria vem assim. Então, você tá com o capuz desse tamanho aqui, quando você usa a parte hormonal, ele desce e ele vai pra frente. E o peso estica a pele e fica comprida o capuz. O capuz fica comprido, mas nem aqui às vezes você pega, não tem nada em cima, tá vazio. Isso é ótimo pra gente operar. Então, o clitóris está nessa posição. O que que eu faço? Eu seguro de um ladinho e do outro na glande e com esses 2 buraquinhos que eu lhe falei, eu jogo ele pra cima e pra dentro. E aí eu posso tirar o excesso do capuz, ele volta a ter o capuz pequenininho e a glande tá aqui. Como é uma fáscia, que é a mesma fáscia, a aponeurose, que cobre aqui na barriga, que a gente engravida, a barriga vem aqui e volta pra aqui. Ela é elástica. Então, a mulher tem condições de ter a relação sexual, a ereção, sem dor. Porque antigamente a pexia, isso aí que foi um diferencial da técnica. Da minha técnica, eles usavam na face profunda, periósteo. Dava uma beliscada lá. Só que se você bota ele preso no osso e ela vai ter relação, a ereção dá dor. Que é o que a gente chama de priapismo. Dor, porque ele tá preso lá, ele não conseguia sair. Então, como eu fixo no... Gente, a minha cara no episódio tá assim, ó. Não, eu tô achando... maravilhoso! Que massa! Maravilhoso! Então, aí, o que eu passei a ver? Aí, hoje, eu já enviei pra revista, pra mesma que publicou a primeira, essa segunda técnica. Porque, às vezes, a mulher tem um clitóris grande, mas imagina, o capuz é só pequenininho aqui, ó, é só desse tamanhozinho. Tá aqui, bem pra fora. Sim. Eu não tenho espaço pra jogar lá pra cima, porque ele vai passar da comissura anterior, que a gente chama isso aqui, né? Vai lá pra dentro. E aí ela não vai ter sensibilidade. Então, tem algumas técnicas que não dava pra fazer. Aí eu passei a raciocinar como é que eu jogo ele pra baixo. E aí eu criei a técnica de botar pra baixo. Então, muitas vezes, quando a vulva da mulher é muito grande, ela olha e fala, ai, doutora, eu tenho um pepecão, que você olha que é bem comprida, alongada. O que eu faço? Eu pego esse clitóris, eu hoje em dia reposiciono a glande onde eu quero. Aí eu pego essa glande, boto ela mais pra baixo, boto o capuz pra baixo
fecho a parte de cima e transformo a vulva dela que estava comprida em menor. Se ela é muito pequenininha, eu jogo ela ali pra cima, a glande pra cima, porque a glande é a rainha da vulva. Ela é que diz. A gente não tem como dizer assim, tem um... A simetria da vulva tá baseada... Tá na glande, né? tá exatamente nele. Por quê? Quando a gente olha, a gente bate o olho nesse botãozinho e pra você dizer, é grande ou pequena? Se ela tá muito miudinha, eu jogo a glande mais pra cima, eu alongo. Se ela tá muito, muito grande, eu jogo ela mais pra baixo. Eu diminuo. É igual o nariz no rosto. Exatamente, como se fosse o nariz no rosto. Então, a glande hoje é o centro das atenções da vulva pra mim. Então, a gente consegue fazer uma harmonia. Não existe esse rotular de dizer, esteticamente, o padrão bonito é esse. Mas, igual a gente tem, um olho fica aqui, um nariz aqui, uma boca aqui, que eu não tô dizendo qual a distância, qual o tamanho, nem nada, mas normalmente é olho, nariz e boca. Na vulva, a gente tem mais ou menos 1/3 é o capuz e 2/3 o lábio. Eu peguei agora, tem uns 15 dias, uma paciente que mais de 50% era o clitóris. Imagina, isso aqui o clitóris e isso aqui o lábio. Você não precisa entender muito de anatomia, mas você bater o olho, você vê que tá harmônico. Não tá harmônico. Não é pra ser uma fita métrica, mas se você... Aí o que eu fiz? Reposicionei e dei uma esticada, aumentei já a parte de baixo. Diminuí um pouquinho, era muito grande em cima, diminuí um pouquinho o capuz em cima e ficou 1/3, 2/3. E aí você olha, bate o olho e tá tudo bonitinho, harmônico. Harmonia, na verdade, né? O que se busca. Tina, deixa eu te perguntar, também, fora essa parte cirúrgica, existe uma infinidade, a gente até comentou aqui em outro episódio com o Giovanna Brunet. O Gil veio aqui também, e a gente comentou sobre algumas tecnologias, mas falamos mais da parte de máquinas. E eu sabia que você viria, eu digo, vamos esperar a Tina pra gente tudo ele falar. falava, espera, Tina. Espera que a Tina tá chegando. Pra gente aproveitar e falar um pouco sobre os bioestimuladores, sobre o PRP, falar sobre os exossomos. Traz um pouquinho, né, dessas inovações em ginecologia regenerativa que pode ajudar. E assim, quais são as principais indicações? Para que é que utiliza? Quem é que pode utilizar? O que é esperado de efeito? Porque a gente escuta essas queixas das pacientes de desconforto com a região pélvica, seja porque a lubrificação tá ruim, porque a cor não tá interessante, porque o viço não tá bom. Então, traz um pouco dessa visão, porque se para você é um problema, isso aqui e existe solução. É bem interessante até casar com a parte cirúrgica, porque a paciente vem, meu lábio interno tá grande. Aí você vai examinar, ela perdeu o lábio externo. Pronto. Então, tem como a gente não fazer procedimento cirúrgico, moldar esse lábio externo para ficar tranquilo do ponto de vista para ela, do que incomodava ela, que era aquilo ali saindo, a gente consegue. Então, eu costumo fazer uma relação muito direta com a dermatologia. Então, tudo que a gente usa na dermatologia e o que a gente tem na ginecologia regenerativa hoje veio da dermatologia, vem sempre da dermato. Tudo que a gente usa na dermato, a gente pode utilizar na vulva. Eu falo isso, gente, tudo que faz na cara dá pra fazer na Xerolane. Na cara de cima e na cara de baixo. É isso, no beiço de cima, no beiço de baixo. Vou preencher de cima, vou preencher de baixo. É exatamente isso daí. Então, vou fazer um exemplo do rosto, que fica mais fácil pra quem tá em casa entender. Antigamente, quando... Não a gente, viu, Kátia, que a gente tem mais ou menos idade? Não a gente. Quando as mulheres envelheciam... Tirar também. Tirar o teu da reta. Não, né? Quando as mulheres envelheciam, não tinha muitas coisas pra se fazer, a flacidez vinha, ela ficava com o rosto mais derretidinho, caído, a pelezinha mais fina. E o que a dermato fazia? Colocava preenchimento. Isso aqui incomodava muito, preenchia muito aqui. E às vezes ficava parecendo um fofão. Lembra fofão, boneco fofão? Todo mundo com aquela cara inchada, parecendo um fofão. Então, o que se percebeu? Não é por aí. Quando tem essa flacidez, tá caída, se a gente pegar isso daqui, que a gente perde isso aqui com o tempo, né? Vai tendo absorção óssea. Se a gente pegar isso daqui e suspender, eu estico de baixo. Na região íntima foi mais ou menos a mesma coisa. Antigamente, a paciente deitava em posição ginecológica. A gente tinha o péssimo costume de examinar a paciente deitada. Em posição ginecológica, aquela, né, do franguinho. A gravidade fazia o quê com o lábio? Jogava tudo pra baixo. Então, ficava aquele murcho aqui embaixo. Lábio externo todo murcho. A gente botava o preenchimento que ficava bonito para o olho de quem tava nessa posição. Ela ia ficar em pé, uma bolsa escrotal. O problema não tá ali. Primeiro, como é que a paciente se vê? Ela fica em pé e olha pro espelho. Ela tá olhando ela na gravidade
G10 ali, gravidade pra baixo, em pé. E aí ela senta e ela joga a cara dela aqui pra baixo. Então, essa visão aqui é que incomoda ela. Partindo do pressuposto daqui do rosto, se eu pego ali na lateral do clitóris, do capuz, e eu faço um preenchimento ali, mais altinho, eu suspendo a flacidez de baixo. Não necessariamente eu tenho que fazer nenhuma cobertura ali embaixo. Então, começou a mudar um pouquinho o que a gente tem. Em termos de produtos, a gente usa as tecnologias todas associada com estímulo de colágeno, estimulador de colágeno. Aí de estimulador de colágeno, o PLLA, para não se confundir com o nome que parece muito. É PLLA, a hidroxapatita de cálcio, os fios de PDO, o próprio PRP. Gente, tá usando fio de PDO na Chirolene. Usa, até lindo. pra uretra. Ai, na uretra tem um resultado maravilhoso. Maravilhoso pra incontinência. Porque ele faz uma sustentação naquela queda na parede anterior. Muito, muito, muito bom. Muito bom. Então, a gente usa isso tudo, pode usar as tecnologias. Eu gosto de fazer os dois ao mesmo tempo, inclusive. O laser, o radiofrequência, ultrassom microfocado, para dar já um estímulo de colágeno mecânico, né, de energia. E aí, depois, vem com o bioestimulador, que são partículas biológicas que vão interagir com o corpo e também estimular colágeno. Então, você estimula das duas formas. Então, para mim, sempre, a primeira coisa é estimular colágeno. Colágeno é vida. Imagina o rosto derretido. Estimulou colágeno, a pele voltou ali para a posição, tá segurando. Pode ser que você precise do ácido hialurônico para poder preencher, mas é a cereja do bolo. Você vai botar nos pontos ali que você precisa. Não necessariamente vai ser como antigamente fazia, pegar uma quantidade grande de ácido hialurônico ou de gordura autóloga que a gente faz também, a lipo, tira a gordura e injeta. E fica aquilo ali grandão. A maioria das mulheres não querem a vulva grande. Elas querem tirar a ruga. Porque a ruga remete pra gente o quê? Envelhecimento. Elas querem não ter a flacidez, mas elas não querem volume. Ela quer botar um biquíni, inclusive, tá ali, ó, sequinho embaixo. Então, não é com o volume que a gente resolve. Então, de preenchedor, os principais são o ácido hialurônico, que é o que a gente mais usa realmente no dia a dia, e a gordura autóloga. Tira a gordura de um lugarzinho e coloca ali para poder fazer o preenchimento. Eu, particularmente, gosto mais do ácido hialurônico. Aí eu vou lhe explicar assim, porque... mas ele absorve tudo. Hoje a gente sabe que nem absorve todo completamente. A intenção não é colocar pra você ficar gorda ali embaixo. Se for essa, porque tem gosto pra tudo, tem paciente que quer realmente ficar gordinha. Tranquilo. Aí a gente respeita e vai. Realmente não é o nosso gosto, é o que eu ouvi, o que a paciente quer e tentar chegar o mais próximo do que ela deseja, né? Aí a gordura autóloga seria bom. O que eu não gosto tanto da gordura é... Para colocar uma boa parte dela vai se perder. Hoje a gente usa com nanofat, que melhora a vascularização, até não perde tanto. Mas tem que colocar um volume grande. E você não sabe como vai ficar o final, né? Não você sabe. É isso, fica André. Uma coisa imensa e você não sabe o quanto vai ficar daquele ali. O quanto vai reabsorver. Eu boto a menos ou a mais. Agora você imagina uma bola de assoprar. Eu vou pegar uma bola de assoprar. Um balão, né? Que tem uns lugares no Brasil que chamam balão. Sopra. Ela estica. Quando eu desinsuflo, flacidez. Na hora que você bota um volume grande, o que absorver ali, flacidez. Aí você quer tratar a flacidez de novo. E aí agora eu tô com mais pele ainda pra tratar. Muita gente tá tendo esse problema em lábio. De botar. E aí começa a ficar com o lábio completamente cheio de ruga, porque desinsuflou. Aí já bota mais, por isso que aí acaba tendo os excessos. Então essa é uma limitação pra mim, do ponto de vista do que eu vejo mais as pacientes querendo, que ela não quer volume, ela quer, na verdade, tirar as rugas. E aí, com estímulo de colágeno, pra mim é o melhor. Usando tecnologias com os bioestimuladores. A gente tem um efeito muito bom. Colágeno em dia, a mulher não quer guerra com ninguém. Não quer guerra com ninguém. É isso aí. A gente tá feliz. Parece aqueles negócios do Silvio Santos. Você quer uma casa nova, colágeno? Colágeno! Você troca todos os seus milhões por colágeno? Sim! É bem isso. É bem isso. Chega uma fase da vida que é a principal palavra, colágeno. Tina, e assim, numa visão de médio prazo, para onde você enxerga a ginecologia regenerativa indo? Já que você vive aí no mundo inteiro, dando aulas no mundo inteiro, operando com os maiores nomes do mundo, para onde você enxerga essa mudança? Porque assim, quando a gente fala de
de gineco-regenerativa, né? A gente começou, eu brinco, né? Eu comecei... André estava na origem também. Eu estava na origem, aí me perdi. No princípio, quando isso Quando tudo era verbo... Quando tudo era mato, eu também estava aqui. Mas enfim, me desfoquei. Mas e é muito pouco tempo, é 12, 15 anos atrás. E quando você enxerga a evolução desses últimos, sei lá, 5, 3 anos, tem sido assim, de produto, de técnicas cirúrgicas, de procedimentos, de tecnologias novas, equipamentos. Para onde você vê a ginecologia regenerativa caminhando nos próximos anos? Eu vejo um caminho sem volta. Não tem como voltar, apesar de ainda terem sociedades ainda que se fecham para isso. Eu, de verdade, acho que é a maior besteira. Claro. A gente tem que estar pela paciente. Então, a paciente tem essa demanda. Eu acho que a gente tem que estimular todos os profissionais e de várias áreas, viu, André? Na ginecologia eu falo assim como hoje a gente tem um colposcópio do lado no consultório e todo mundo tem. É obrigatório ter? Não. Qualquer protocolo que você for ver, é só colheita da citologia, você não tem que estar fazendo colposcopia. Mas já está enraizada a colposcopia junto. Se você não fizer a colposcopia, até é ruim. Você não faz a colposcopia. O que é uma colposcopia, gente? Sabe aquele microscópio que colocam? Aquele microscópio que o médico coloca para poder enxergar melhor? E mostra na televisão. Exato. Assim. Aquilo é um colposcópio. Todo ginecologista tem um colposcópio no consultório. Assim como isso acontece hoje, no futuro vai ser impossível o ginecologista não ter algo de tecnologia para se fazer no consultório. Então, tem muita gente ainda com resistência a isso. E quando eu falo assim, em todas as áreas, eu trabalho com equipe multidisciplinar. Então, eu tenho na minha equipe, eu tenho enfermeira, eu tenho técnica de enfermagem, tenho enfermeira, tenho físio. Claro. Todo mundo junto fazendo. Para mim, Cátia, você como físio, às vezes as pessoas olham assim, é feio, porque eu tô dando aula, eu dou aula para médico, e principalmente a maior parte é ginecologista, e aí, assim, meio que fazendo um canto de boca pra área, eu falo, não reclame de outros profissionais de outras áreas estarem fazendo. Porque eu mesmo conheço uma físio, que eu sou fã. Eu sou muito fã dela, eu sou apaixonada por ela. Eu tive o prazer de conhecer há pouco tempo, fisicamente, mas a gente já se fala há um bom tempo. Eu cito ela em todas as minhas aulas, porque eu realmente sou fã, é uma pessoa que faz ciência. Legal. E que sabe o que faz. Ela tem um Instituto Patrícia Lordelo. Pátia maravilhosa, ela publica artigos. Então o pessoal fala, do LED, lá usa LED para candidíase, LED para... Eu falei, qual o artigo que você viu? Quem publicou foi um fisioterapeuta, que faz muito bem. E por que ela não pode fazer? Porque aí que agora tá começando a entrar, virou modinha. Não pode, ato médico. O LED? Não. Não é laser, automático, né? Não é. Tem condições completamente. E, por exemplo, você virar para dizer uma Patrícia Lordelo da vida que não teria condições, pelo contrário, ela é maravilhosa. Então. Ela dá palestra no mundo inteiro sobre o assunto. Ela tem embasamento. O instituto dela faz todos esses procedimentos ali. Então, eu trabalho com a equipe multidisciplinar. Eu não tenho braço para poder fazer tudo. Então, muitas coisas direciono e minha equipe também faz. Então, eu vejo um caminho sem volta mesmo. E assim, não tem como sair disso. Só pegando o gancho da fisioterapia, e essa semana eu fui no urologista, aí levei meu filho, levei minha mãe e tal, todo mundo urologista, e é muito legal o uro falar assim, não, vai fazer físio, porque antigamente era, vai se operar, opera, não tem jeito não. Então, como é legal, né, essa consciência também aí dos ginecos, dos uros, mandando pra fisioterapia, né? Tem que ter. Eu defendo mesmo, gente. Não, mas não tem como, por exemplo, eu uso muito tecnologia. Eu tenho no meu consultório, eu tenho todas as tecnologias. E aí eu vou falar de uma específica que dá sempre bem polêmica entre ginecos e físio, que é o eletromagnetismo pélvico, que é uma cadeira que você senta, é tipo a ressonância magnética que polariza e despolariza o músculo para fortalecer. A Encelo. Eu acredito muito, sabe, Kátia, em tudo isso aqui que eu faço, nessa tecnologia. Acredito muito mesmo, de verdade. Isso é genuíno não acreditar. E por eu acreditar, eu não quero que pessoas façam de qualquer forma, vendendo fórmula mágica. Eu uso a frase assim, não existe, o laser, porque tudo é laser, por isso eu acho que é laser, tem várias tecnologias, né? Mas o laser não traz o homem amado em 3 dias. Então não prometa que vai fazer, porque não vai. Não traz, gente, não traz o homem amado em 3 dias. Então
tem uma limitação, você tem que saber indicar, você tem que saber contraindicar e você tem que ter profissionais que trabalhem juntos. Então, no assoalho pélvico, e a gente, quando fala de incontinência urinária, a gente é multifatorial, tem tanta coisa que influencia na incontinência urinária. Você achar que o laser vai resolver o problema da incontinência urinária, não vai. Ele ajuda em algumas coisas, ele corrobora. O eletromagnetismo também. Imagine, se eu consigo juntar laser, e não é todo mundo que vai ter indicação de todos, mas se eu consigo indicar laser, eletromagnetismo pélvico, eu resolvo tudo? Não. Sabe o que é que eu falo disso aqui? Sem a fisioterapeuta do lado? É aquele cara malhadão da academia, que é gato, tá malhadão. Pô, mas você abre a boca, você não consegue conversar 10 minutos com essa pessoa, gente. Não sabe nada. Então, você ter músculo, fortalecer o músculo, fortaleceu. Você sabe usar esse músculo? Você não sabe usar esse músculo. Ai, gente, você tem que saber usar o músculo. Achei que era só eu que pensava assim, mas eu não posso falar. Mas eu falo mesmo. Porque é isso. Eu acho que os exercícios pélvicos, a cadeira é legal, mas pra mim... Tem uma limitação. Vou comprar briga aí eu também, amo, mas... Vou comprar briga. Mas é serviço preguiçoso. É você acreditar que você vai sentar 10 vezes na cadeira e que os seus problemas da vida estão resolvidos pra sempre. Não é assim, não, amor. resolve. É legal, eu gosto da cadeira pra dar um input. Porque tem gente que não sabe nem contrair. Aí você fala, contrai. Aí ela, contrai como? Opa, a contrai cadeira o quê? contrai por você. Você manda segurar, ela solta. Não sabe. Aí você manda soltar, ela aperta. Pois é. Aí, então, mais... nessas pacientes, assim, que tem uma deficiência muscular e tal, eu acho legal. Isso. Agora, se a pessoa já tem força, se ela já tem contratilidade, se ela já tem tônus... Não é o caso. Exato. Por isso, pra mim... Obrigada! O caminho básico é... A físio vai avaliar e vai indicar o que vai ter que ser feito. Ela precisa fortalecimento. Pô, você ganha tempo fortalecendo na encela. Mas ela tem que ter a modulação aqui, que é o que a gente chama tem um nome que chama propriocepção. Isso. Você tem que entender o que a musculatura faz, senão tu não vai saber usar. Tu não vai saber usar. É a mesma coisa do laser. Aí eu tenho uma visão assim, bem... Deixa eu só falar um negocinho que me vem aqui agora, que eu não posso deixar de falar. Mesmo porque na hora que tu estiver nhanhando, querida, não é a cadeira que vai apertar no teu lugar, tá? Aí, ó. Eu ia exatamente tocar nesse ponto. Pronto, falei, botei pra fora. Você imagina, laser. O laser, eu sou uma fãzona do laser. Sim. Eu considero o laser, inclusive, um prolongamento do meu braço. Ele faz o que eu quero que ele faça. Ele não manda em mim, eu que mando nele. Ele vai fazer o que eu quero. E eu tenho um domínio bom da máquina, então eu acho que o tratamento que eu faço é legal. Mas o laser, ele trata a mucosa. O que tem a musculatura a ver? Por que aperta a paciente? Não aperta a paciente, a musculatura tá lá. Eu vou ter um resultado melhor do laser se a paciente fizer os exercícios. Os exercíciozinhos dela. Por quê? Minha visão. Imagine, eu vou dar um abraço em alguém que tem uma obesidade mórbida. Tá bem gordo. Eu vou dar toda a força que eu tenho para abraçar essa pessoa. Eu faço uma força. Se essa pessoa é bem magra, bem seca, eu vou conseguir fazer muito mais força. Eu tenho um canal vaginal. Se eu dou uma contratilidade ali nessa parte superficial, que não é a musculatura profunda que dá... O músculo, ele acopla melhor. Mas eu não tô mexendo no músculo. Não. Para ela ter um resultado melhor, inclusive do meu laser, com certeza, ela precisa fazer os exercícios. Porque aí ela vai, além de ter diminuído aquele lumen, ela vai ter uma contração muito boa, além de saber usar, né? Porque não basta ser o malhado da academia. Maravilhosa ela, gente. Isso aí é uma orientação da presidente da Associação Brasileira de Ginecologia Regenerativa. E isso eu te falo, de verdade. Eu quero que tudo isso que a gente faz, que seja eterno. Claro. Que é o que você falou, por quanto tempo? Às vezes as coisas entram em moda e as pessoas colocam o dinheiro à frente. Ou não tem conhecimento, porque pode ser as duas coisas, né? Que faz um curso de final de semana e acha que é especialista no assunto. Ou coloca o dinheiro na frente do paciente. E aí não vai pra canto nenhum, porque vai dar errado. Ah, não tive efeito. Por que não teve efeito? Você não cumpriu toda a etapa. Eu vou dar um outro exemplo de coisas que a gente faz que é interessante. O uso da toxina botulínica. Toxina botulínica, a principal função dela na ginecologia era, que agora a gente já tem coisas novas, era paralisar músculo. Igual paralisa aqui o músculo, então ele não contrai. Então a paciente tem um vaginismo, tem dor, e ela contrai. Contrai e não deixa ainda, que não vai ter relação sexual mesmo. Então a gente coloca a toxina para relaxar esse músculo. Pensa comigo. Se eu coloco essa toxina nesse músculo, sem buscar a causa,
sem fazer uma dessensibilização, sem fazer um acompanhamento. Então, para mim, precisa de 2 profissionais antes de eu colocar a toxina. Perfeito. Eu preciso de uma físio fazendo desensibilização nessa paciente. Eu preciso de uma boa terapeuta para entender e voltar. Porque senão, eu vou paralisar esse músculo. E resolveu? Não. Ela continua com todos os gatilhos lá. Não resolveu o problema. Então, saber o momento certo de entrar com a tecnologia. E aí eu falando agora para todos os colegas, todo mundo que trabalha com essa área, estudem, vejam o processo de cada doença, do que pode indicar. E às vezes a pessoa fala, mas eu não quero estudar isso porque eu não quero trabalhar com isso. Mas tu tem que ser da sua área, tu tem que conhecer. Exato. Foi o que André fez. André a gente fez, né? André, um intensivão. Mesmo que não fosse pra ele trabalhar com isso. Mas ele falou, eu tenho minha paciente, eu tenho que saber indicar. Exato. E pra mim, mais importante mas vou saber e vou indicar pra quem faz melhor do que eu. Essa e parte sabe o que é importante? Importantíssimo. Contraindicar. Exato. Saber contraindicar. Porque senão a gente pega métodos maravilhosos. Exato. E queima o método. Porque tá sendo indicado pra tudo, porque virou modinha. Exato. E o laser não traz um homem amado em 3 dias. Agora eu, ó. É isso aí. Maravilhoso. Maravilhoso. Gente, eu ficaria horas aqui, juro. Muito bom. Você pode ter aquela sensação. Eu digo assim, o dia que eu fui no Jô, eu queria ir no Jô e no final a plateia fazer. Pois olha, hoje fica aqui o nosso. Pra obrigada, vocês são maravilhosos. Eu sabia que esse episódio ia ser incrível. Fazia tempo que eu dizia, Tina, eu preciso se conectar com Kátia. Você vai adorar conhecer. Ele sempre falou isso, Kátia. E eu dizia isso a Kátia, tu precisa conhecer Tina. Eu vou ter que fazer essa ponte assim, porque vocês têm muito a ver, tem muita conexão. O tema é em comum, eu sei que você tem essa visão, assim como eu tenho da visão 360, de que a ginecologia ela tem que andar de mãos dadas com a fisioterapia pélvica. Eu que faço endometriose, vejo as pacientes sem uma fisiopélvica, a endometriose não funciona. Vai precisar de um acompanhamento pós-vaginismo, uma Nutri para fazer a parte da alimentação, enfim, para tudo. A gente não é Deus, não, gente. Não, nem queremos ser, pelo amor de Deus. Vamos ficar aqui na nossa mediocridade. Olhar, né, quem tá na frente. A gente tem 2 perguntas aqui, que é, qual foi o livro, a série ou filme que transformou um pouco a Tina que você é hoje, que mudou sua história, que você achou interessante e quer deixar aqui para os nossos ouvintes? Primeiro, eu vou fazer vergonha. Amigo, todo mundo fala que hoje tem TDAH, todo mundo tem TDAH. E, gente, eu tenho assim, uma dificuldade de leitura que não seja da área médica. Eu pego da área médica, eu sou capaz de pegar 7 horas da manhã e ir até meia-noite, só vem artigo, e não canso. E literatura pra mim é algo difícil, eu me perco na literatura. Mas tem um livro que é Médico de Homens e de Almas, de São Lucas, que é a história dele. Ela traça de forma mais romantizada, mas de alguém com uma generosidade muito grande que faz o bem ali por onde passa, né? Deixa essa sementinha do bem plantada. E aí vira uma corrente do bem. Sim. Porque ao você passar, aquela pessoa se colore e vai num outro. Então, achei... algo que me marcou bem. Você faz muito isso na vida das pessoas. Eu sempre digo, eu tento. Eu sempre rezo todos os dias quando eu saio de casa. Digo, Senhor, que eu possa ser útil na vida de alguém. Exato. Assim, que as pessoas que cruzem meu caminho, elas fiquem melhor do que se eu não tivesse cruzado o caminho. Você faz isso, Kátia também faz isso. E por isso eu fico tão feliz de ter amigos como vocês, de poder conectar as pessoas certas para fazer com que essa corrente do bem, ela continue crescendo. E a gente sempre gosta de perguntar assim, se você pudesse voltar em algum momento da tua jornada, da tua história, para dar um conselho para você mesma lá atrás, que momento da sua vida seria esse e que conselho você se daria? Eu acho que quando começaram as viagens, e eu tenho uma viagem internacional, os convites, porque os primeiros convites internacionais eu não aceitei. Porque eu tinha, verbo passado que não existe mais, eu tinha uma limitação muito grande de trauma, que eu tive que tratar realmente esse trauma com o inglês. Do idioma, ela começou a falar. Porque eu sou professora de inglês e a gente... um trauma muito grande, e ao ponto de, se eu percebesse que eu tava te entendendo, me dava um taquicardia e eu saía correndo. Que era realmente algo, se você me perguntasse alguma coisa, se tivesse alguém do lado vendo, era algo assim, como se fosse um pânico. E aí o primeiro convite para os Estados Unidos eu não aceitei. E aí começar a negar convite é algo que lhe poda, né?
Que aí não por falta de conhecimento. Não por falta de conhecimento. Mas por falta de domínio da língua. Mesmo sabendo que você vai ter um tradutor ali à sua disponibilidade, né? Mas... E eu acho que eu voltaria e falaria, se joga, desde lá do primeiro. Então, o primeiro congresso que eu aceitei em inglês foi um convite do Egito, que é um país árabe, né? E eu ia falar de redução de clitóris nesse país árabe, que só tinha 5 anos, que tinha abolido a amputação de clitóris. Isso aí é uma coisa... Só que eu pensei, o inglês árabe é ruim pra caramba, né? O inglês não é um inglês legal. Então eu vou fazer no meu inglês. Debut lá, né, amiga? Eu tava nesse dia. Ai, André tava comigo, lembra? como eu falo. A gente tava já almoçando lá no E eu me CEO. cerquei de artifícios para me dar segurança e poder palestrar em inglês. E eu me cerquei, então, e eu acho que eu tenho uma fé muito grande, e eu acho que aquele era o momento, e quando eu entrei, eu não fiquei taquicárdica, eu falei, algumas fotos minhas sumiram no meio da apresentação, provavelmente foram cortadas, mas eu consegui dar o recado até o final, e a partir daí, só fiz decolar, então já fui dar palestra nos Estados Unidos, eu estou agora mês que vem nos Estados Unidos de novo dar palestra, em Londres já fui 3 vezes, e nos outros países todos eu estou conseguindo. Sou fluente em inglês, Kátia? Não sou, não. Mas estudo todos os dias, acordo às 5 da manhã, porque eu tenho de 6 a 7 minha professora com minha aula de inglês para ter minha fluênciazinha, fluência para estar saindo fluido. E eu decoro minha palestra. Pronto. E vamos. É isso. Então eu só daria esse conselho. Não tenha medo, se joga, tá na sua missão. Não é a língua que vai lhe parar, porque as pessoas querem ouvir o que você tem a dizer. Se não foram os lábios de baixo que te pararam, não serão os de cima, né, querida? E assim nós encerramos mais um DR Boa incrível, amiga. Essa câmera aqui é sua. Obrigada, gente. Deixa aqui suas redes sociais, onde é que as pessoas podem te encontrar, como é que podem marcar consulta, marcar cirurgia, enfim, fazer seus cursos. Doutora Tina Batalha, no Instagram, no Face. Eu uso mais o Instagram no meu dia a dia, doutora Tina Batalha. Estou à disposição para o que precisarem, tirar dúvida. Seu e consultório ajudar em alguma onde? coisa. Você eu atende atendo onde? fisicamente em Salvador. Faço algumas telemedicinas, porque vem muito paciente de fora para operar. E eu opero aqui em São Paulo e no Rio também. Então, opero em Salvador, São Paulo e Rio. Pronto, Esses olha três, aí, facilitando 3 lugares. Amanhã eu tenho algumas cirurgias agendadas. Vindo para São Paulo. Maravilhoso. Gente, olha, foi um prazer, literalmente. Inenarrável. Poder estar aqui com você de verdade, mas de verdade mesmo. Obrigada. Arrasou, amigo. Viu? Só trago convidados assim maravilhosos. Arrasou. Vocês são incríveis. Se você está nos acompanhando aí pelo Spotify, já clica aqui para se inscrever no nosso canal e nos avalia com 5 estrelas para que esse conteúdo ele possa chegar para mais e mais pessoas. E se está nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube, já se inscreve e pega esse link e compartilha nos seus grupos de WhatsApp, para que mais e mais mulheres possam ter acesso a conhecimentos como esse que a doutora Tina Batalha trouxe aqui para a gente, para que você possa empoderar, conhecer e saber, porque o conhecimento ele liberta. A gente espera vocês aqui todas as quartas-feiras às 19 horas aqui no YouTube. Valeu! Beijos, até o próximo. Tchau, tchau.